Como que foi o início, muitas vezes também para o médico que está iniciando agora nesse mundo, barra acadêmico, barra clínica, barra ali tentando ajudar outros médicos. Qual dica que você daria para esse cara começar a fazer isso? Perfeito. O ponto principal hoje, Bruno, é as pessoas entenderem médicos, físio, dentista, fono, enfim, mas médico principalmente, falando especificamente para o ponto de vista médico. Hoje a gente tem mais de 560 mil médicos formados no Brasil, isso segundo a Associação Brasileira de Medicina. Sim. E nós vamos ter mais de 1 milhão até 2035, é a projeção que eles têm. Exato. Por que é importante falar isso antes de dizer isso? Quem está saindo da faculdade precisa entender que a concorrência aqui fora está gigantesca. Então, só ser médico já não é mais suficiente. Esse é o ponto. Então, só você, eu sou médico, eu sei, fazer cardiologia, sei fazer pneumologia, sei fazer urologia, não vai fazer a sua clínica ter pacientes. Muito médico hoje de cabelo branco, que eu brinco, muito médicos de cabelo branco aí de 20, 30 anos está tendo que voltar da plantão. Por quê? Porque a sua clínica, mesmo atendendo convênio, muitas vezes está vazia. Por quê? Porque existe muita demanda no sentido de profissional no mercado. Então, o posicionamento, na minha opinião, é o rei hoje. Então, hoje, em 2024, a gente está gravando esse podcast, o que eu falaria para as pessoas é ajuste seu posicionamento. Quem você ajuda, qual solução você entrega, quem é o seu público, como que você vai se apresentar para ele. Então, não faz muito sentido você entrar dentro do mercado médico hoje, no futuro vai piorar. Sim. Talvez no futuro só o posicionamento não seja suficiente. Exato. Mas hoje, se você não tem um bom posicionamento, dificilmente você vai ter um resultado qualquer. Não estou nem falando resultado bom, tá? Resultado bom, daí a gente tem que ter todo um plano estratégico do entendimento sobre modelo de negócio, precificação, uma série de coisas. Mas para você startar, no sentido de levantar a mão e as pessoas verem você, sim, você não pode ser mais um médico. Vamos destrinchar esse termo, porque eu acho que para a gente é muito fácil falar sobre posicionamento e que a gente já faz isso há algum tempo. Mas, por exemplo, vamos pensar naquele médico que tem seus 55 anos e ele fala posicionamento, mas é uma palavra meio vaga para ele. O que ele precisa fazer amanhã dentro da internet para ele começar a ter o posicionamento, por exemplo, que o Guilherme Fattori tem hoje dentro do Instagram? Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer? Tem que contratar uma agência? Ele tem que pegar um Instagram, começar a fazer? O que você vê que seria um diferencial para ele? Vai depender muito realmente da escolha dele no sentido de qual mídia que ele vai usar, seja online, seja offline. Esse é um dos principais pontos que o pessoal tem um pouco de medo, né? E aí, Guilherme, tem que ir para o Instagram e virar blogueirinho? Exato. Não, às vezes o seu público não está no Instagram. Sim. Tem muita gente fazendo marketing no Instagram e o seu público não está no Instagram. Tem muita gente fazendo muita coisa no Google e às vezes o público não está no Google. Então, precisa entender melhor aonde seu público está. Eu brinco que tem aquela música Chitãozinho Chororó, né, que fala o artista vai onde o povo está. Exato. É mais ou menos isso. Exatamente. Nós temos que entender aonde que o nosso público está. Aonde está seu cliente. Né? Aonde está o nosso cliente. Então, tem gente, eu vou fazer YouTube porque está na moda, um monte de médico faz YouTube. Mas espera aí, seu público consome YouTube? Eu vou fazer TikTok porque o TikTok está crescendo. Mas seu público está no TikTok? Então, é importante, antes de você até usar a plataforma, você entender se seu público está lá. Tá? Eu falo o seguinte, quando você vai ser genérico, quando você vai ser mais um, vamos pegar uma área ortopedista, Sim. Você vai ser mais um ortopedista, Sim. Você tem um problema sério. Por quê? Você vai concorrer com todos os outros ortopedistas da sua cidade. Por quê? Você é genérico. Exatamente. Então, vamos dizer que uma cidade tem 100 mil habitantes. Vamos chutar uma aqui só para a gente fazer uma conta redonda. Vamos dizer que um bairro em São Paulo tem 100 mil habitantes. Mas vamos dizer que uma cidade no interior, enfim, tem 100 mil habitantes. Quando o médico vai lá, ortopedista, ele se posiciona, olha, eu sou médico ortopedista, quem quiser vem me procurar, ele está falando com 100% daquela cidade. 100% daquela cidade também está sendo disputada aquela fatia por todos os outros profissionais, por todo mundo. Sim. Todo mundo está querendo geral, todo mundo. Agora, quando ele vira para as pessoas e fala assim, olha, é o seguinte, eu sou ortopedista, especialista em atletas amadores e profissionais que fazem academia, ou que fazem algum esporte, ou que praticam alguma coisa, e eu quero ajudar você Sim. a potencializar através da medicina esportiva, através da medicina ortopédica, para você não ter dor, para você não ter lesões, para você poder treinar melhor, performar melhor e tudo mais, ele já não está mais falando com 100%. Ele está falando com 1%, vamos dizer, da cidade às vezes. Só que 1% da cidade de 100 mil habitantes, a gente está falando de 1.000 pessoas. Exato. 1.000 pessoas, o cara tem agenda cheia e fila de espera adoidado. Eu, quando tinha minha equipe, com 5 profissionais, a gente fazia 125 atendimentos. Exato. Então, você imagina. Então, muitas vezes, qual que é o erro estratégico das pessoas quando elas falam em posicionamento? Mas se eu fizer posicionamento, eu vou perder aquele público não vai passar mais comigo. Mas é exatamente esse o jogo. O jogo é, cara, eu não quero atender esse pessoal, eu quero atender esse pessoal. Sim. E aí você vai virar referência para esse pessoal. Eu sempre gosto de pedir para as pessoas fazerem o seguinte exercício. Me fala qual médico generalista rico que você conhece.
Me fala qual médico, tipo clínico geral, que mora no melhor condomínio da cidade que você conhece. Nenhum. Quem que é normalmente o médico que mora nos melhores condomínios, ou tem mais destaque? Isso. Normalmente é o cara que é muito bom numa cirurgia Especializado. tal, especializado em tal, negócio em tal. Por quê? Porque o generalista, eu não tenho nada contra o profissional generalista, Sim. mas ele tem que entender que ele vai ser mais um no mercado. Ele vai brigar por preço.